Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre a glória da segunda casa. Meu amigo, essa história da glória da segunda casa está descrita no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9, quando o profeta Ageu pregou ou profetizou dizendo que a glória da segunda casa, ou a glória do segundo templo, será maior do que a glória do primeiro templo ou da primeira casa. Meu amigo e minha amiga, este texto é muito burocrático, é muito sistemático, porque tem muitas pessoas que pregam na igreja dizendo o seguinte: olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Ou seja, Deus vai transformar a sua vida e a partir de hoje a sua glória será maior do que a glória do passado, e etc, e etc. Então, para você pregar essa história da segunda casa é muito fácil, não é verdade? É só você falar o seguinte: o vaso se quebrou na mão do oleiro. O primeiro vaso é a primeira glória, mas Deus tornou a fazer um segundo vaso maior, mais bonito, mais precioso. A glória do primeiro vaso foi menor do que a glória do segundo vaso. E aí você vai encontrar vários personagens da Bíblia Sagrada para você ornar ou para você coligar, não é verdade? Você pode falar: olha, pessoal, Abraão se casou ou teve uma relação com Agar e nasceu Ismael. Mas Ismael é a glória da primeira casa, porque logo depois veio Isaque. Isaque é a glória da segunda casa. Isaque significa riso. Isaque foi um dos patriarcas que mais viveu, e etc, e etc, e etc. Então você vai pregar sobre a glória da segunda casa? É muito fácil. É muito fácil. Porque a igreja não está muito preocupada com o conteúdo em hebraico, em aramaico, em grego, em latim. Agora, quando você vai explicar esse detalhe em hebraico, ou quando você vai trazer o ponto histórico, meu amigo, você vai encontrar uma dificuldade muito grande nesse texto. Por exemplo, o profeta Ageu falou da glória, a glória da segunda casa, tá? E o que significa a palavra glória? Não é verdade? Porque existe a palavra glória em hebraico, a palavra glória em aramaico e a palavra glória em português. Não é verdade? E cada um desses pontos linguísticos tem uma diferença muito grande dentro do conteúdo linguístico e idiomático. Entendeu? Então, assim, o que é glória? É o primeiro ponto. O que é a glória da segunda casa? Porque no templo de Zorobabel, que é a segunda casa, ou o segundo templo, não tinha glória nenhuma. Entendeu? E aí está falando: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Então aqui, pessoal, tem muitos detalhes para ser analisado. Outro detalhe é o seguinte: o profeta falou a glória da segunda casa ou a glória do segundo templo. Porque quando você estuda os originais, antigos, ou os semis-originais, você vai entender que alguns pergaminhos falam o seguinte: a glória do segundo templo. E outros pergaminhos falam a glória da segunda casa. Entendeu? Então tem uma diferença entre templo e casa. Preste atenção. Existe uma diferença muito grande entre a palavra templo e casa. E aí você não consegue entender pelo texto se o profeta está falando do templo ou da casa. Entendeu? Este é um detalhe que nós vamos trazer agora nesse vídeo para você entender. Outro detalhe que tem que ser analisado quando você vai estudar em hebraico, o conteúdo linguístico, é o seguinte: o profeta falou a glória da última casa ou a glória da segunda casa? Porque quando você estuda alguns pergaminhos antigos,
você vai encontrar o texto dizendo o seguinte: a glória da última casa. Já outros pergaminhos fala a glória da segunda casa. E aí, pessoal, a gente vai ter que descobrir se o texto em original está falando de casa ou de templo. E se está falando da segunda casa ou da última casa. Entendeu? E aí, pessoal, fica comigo assistindo esse vídeo até o final, mas já deixa um like aí para me ajudar, se inscreva agora mesmo, não perca tempo, se inscreva para me ajudar no crescimento do canal, entendeu? Deixa um like, também divulgue para mais alguém no final do vídeo, você divulgue, envie esse link do vídeo para mais alguém, para que o meu canal cresça ainda mais, tá bom? Eu te abençoo e você me abençoa. Então, eu acredito que você já pegou o papel e a caneta, não é verdade? Para fazer as anotações. Provavelmente você já se assentou. Então, vamos estudar, pessoal, porque tem muitos detalhes para ser analisado. E outros detalhes são os seguintes. Qual foi a primeira casa ou o primeiro templo? Então, pessoal, a primeira casa que foi colocado a Arca da Aliança é chamado de tabernáculo. Então, a primeira casa é o tabernáculo. Entendeu? Agora, o primeiro templo é o templo de Salomão. Então, você tem que saber, biblicamente, o que é casa e o que é templo. A primeira casa de Deus foi feita por Moisés e seus servos, lá no deserto, há 1.500 anos antes de Cristo. Era chamado de tabernáculo. Foi colocada a Arca da Aliança dentro do tabernáculo, lá no deserto por 40 anos. Entendeu? Então, a primeira casa foi lá no deserto. E aí, este tabernáculo foi trazido do deserto e colocado em Siló. Em Siló. Entendeu? Mas no tempo de Eli, a Arca da Aliança foi tomada e o templo, o tabernáculo, foi destruído. Aí a Arca da Aliança ficou 7 meses com os filisteus. E aí os filisteus mandaram a arca de volta. E aí Samuel construiu a segunda casa. Entendeu? Poucas pessoas sabem disso. Aliás, até os professores de teologia não sabem, né? Alguns deles não sabem dessa história completa. A primeira casa foi Moisés que construiu lá no deserto. Moisés e seus servos. A segunda casa, ou a segunda tenda, o segundo tabernáculo, quem construiu foi Samuel. Entendeu? Porque os filisteus destruíram. Entendeu? Então, a segunda casa foi feita por Samuel. Aí, esta segunda casa ficou na casa de Abinadab, né? Na fazenda ali, no território de Abinadab, por 20 anos. Depois, ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, todo mundo conhece a história, e então Davi levou a arca para Jerusalém. E lá em Jerusalém, a arca foi colocada na tenda que Samuel construiu, porque Davi trouxe a arca com a tenda para Jerusalém. Entendeu? E aí Salomão construiu a terceira casa, que é o templo de Salomão. Então, vamos lá. Primeira casa foi Moisés quem construiu. A segunda casa foi Samuel. A terceira casa foi Salomão. Construiu a casa, o templo. Entendeu? Aí, esse templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor. Entendeu? E aí, depois de 70 anos, Zorobabel construiu a quarta casa. Então, o templo de Zorobabel já é a quarta casa de Deus. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira. Então, não é a segunda casa. O templo de Zorobabel não é a segunda casa. Já é a quarta casa de Deus. O templo de Zorobabel é a quarta casa de Deus. A primeira de Moisés, a segunda de Samuel, a terceira de Salomão, a quarta de Zorobabel. Entendeu? Aí essa casa, ou templo que Zorobabel construiu,
foi contaminado pelos sírios e depois pelos romanos. E aí, pessoal, vem a quinta casa, que é o templo de Herodes. Herodes destruiu, né, desmanchou a casa de Zorobabel e ali ele construiu o templo de Herodes. Entendeu? Então, meu amigo, o templo de Herodes, a casa que Herodes construiu para Deus, já é o quinto templo, ou a quinta casa. Entendeu? Porque lá em Ageu está falando a glória da última casa. A última. Será maior do que a primeira casa que Moisés construiu. Entendeu? Então, quando você analisa o texto falando de casas, você vai entender que existiram várias casas. E essa casa de Herodes é a quinta. O quinto templo. Herodes construiu. Entendeu? E aí, esse templo de Herodes foi destruído pelos romanos, lá pelos anos 72, depois de Cristo, já em nossa era. Os romanos destruíram o templo de Herodes. Entendeu? Nos anos 70. E aí, pessoal, até hoje, lá em Israel, não tem templo dos judeus. Lá tem uma mesquita muçulmana, entendeu? Mas no lugar do templo, propriamente dito, nos muros das lamentações, que é o alicerce, não tem templo algum. Até hoje, não tem templo em Israel. Já tem há basicamente 2000 anos que não tem templo. E agora, no milênio, vem o sexto templo. Então, pessoal, a igreja vai ser arrebatada, aí vem a grande tribulação, depois da grande tribulação, vem realmente o sexto templo, construído no milênio, entendeu? E depois do milênio, a terra vai ser transformada e a nova Jerusalém vai descer dos céus. Dentro da nova Jerusalém não tem templo, porque a Bíblia fala que a nova Jerusalém é o templo de Deus. A cidade nova Jerusalém é tipo uma igreja, um templo, entendeu? Onde vai permanecer a glória de Deus e do Cordeiro. Então, se você analisar por essa questão de casa, você vai entender que em toda a história vai existir 7 casas. Vamos contar novamente? Eu vou deixar meu rascunho aqui para contar com você. Vamos contar. Primeira casa de Moisés. Segunda casa, a de Samuel. A terceira casa, a casa de Salomão. A quarta casa é a casa de Zorobabel, o templo de Zorobabel. A quinta casa é a casa de Herodes. A sexta casa é a casa que vai acontecer no milênio. E a sétima casa é a Nova Jerusalém. Entendeu? Então, são 7 casas. Porque o número 7, dentro da Bíblia Sagrada, aponta para Deus, para o número maior. Entendeu? Então, quando você estuda essa história do livro de Ageu, capítulo 2, é muito difícil para você entender se o profeta Ageu está falando de casa ou de templo. Não é verdade? Porque muitas pessoas falam o seguinte: olha, pastor Matusalém, o profeta Ageu está falando de templo. Por isso que ele falou a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo. Então vamos estudar sobre esse detalhe. Qual foi o primeiro templo? Não é casa, templo. Qual foi o primeiro templo? O templo de Salomão. Salomão construiu o templo, não foi verdade? 100 mil homens construindo o templo. O templo foi construído em 7 anos. O templo de Salomão. E aí, esse templo de Salomão permaneceu aqui na Terra por quase 400 anos. Quase 400 anos. Entendeu? E aí veio Nabucodonosor e destruiu o templo de Salomão. E em Israel ficou 70 anos sem templo. Aí veio Zorobabel, da Babilônia, juntamente com Esdras, Neemias, o profeta Ageu, o profeta Malaquias, não é verdade? Todos esses profetas e governadores vieram da Babilônia e
construíram o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Mas esse detalhe, pessoal, também é muito burocrático, porque o profeta Ageu falou o seguinte: a glória da segunda casa. Mas muitos falam que é a glória do segundo templo. Então, tudo bem, vamos usar aí no seu ponto de vista. Né? A glória do segundo templo de Zorobabel será maior do que a glória do templo de Salomão. Não é isso que você entende? E aí eu pergunto para você, qual foi a glória que o templo de Zorobabel teve maior do que a glória do templo de Salomão? É claro que você vai dizer, pastor Matusalém, a glória do templo de Zorobabel é Jesus. E aí eu pergunto para você, o templo de Zorobabel chegou a existir no tempo de Jesus? Claro que não. No tempo de Jesus não tinha o templo de Zorobabel, porque o templo de Zorobabel foi danificado pelos sírios, depois foi danificado e abominado pelos romanos. Aí veio os macabeus e tentaram santificar, mas não deram conta, entendeu? E aí veio Herodes, no ano 22 a.C., e fez o terceiro templo. Então, pessoal, o templo que Jesus profetizou não foi no templo de Zorobabel. Não foi. Jesus não profetizou no templo de Zorobabel. Jesus profetizou no templo de Herodes. Porque tem muita gente que fala, olha, a glória do templo de Zorobabel, a glória da segunda casa, a glória do segundo templo é Jesus. Mas Jesus não profetizou no segundo templo. No tempo de Jesus, o segundo templo de Zorobabel já tinha sido destruído. Jesus pregou, entre aspas, no templo de Herodes. Entendeu? E outro detalhe que eu vou falar para você. Jesus não teve uma relação muito boa com o templo. Jesus não foi a glória do segundo templo. Nem de Zorobabel, nem do templo de Herodes. Porque quando Jesus chegou aqui na terra, os fariseus, os saduceus, não aceitaram Jesus para pregar lá no templo. Nunca deram honra para Jesus lá no templo de Herodes. Jesus nunca glorificou o templo de Herodes. Teve uma vez que Jesus santificou o templo de Herodes, não é verdade? Chegou ali, pegou um chicote e quebrou tudo. Né? Jesus quebrou tudo na porta do templo ali, que estavam vendendo pombos, ovelhas. Então Jesus chegou ali e quebrou tudo. Jesus falou assim, olha, vocês querem fazer da casa do meu pai covil de ladrões? Mas Jesus nunca entrou lá no Santo dos Santos. Jesus nunca entrou lá no Santo dos Santos. Então, eu admiro muito quando uma pessoa fala o seguinte, olha, a glória do templo de Zorobabel é Jesus. Eu admiro. Eu admiro como que essa pessoa encontra respaldos bíblicos. Porque eu não encontro respaldos bíblicos para dizer que Jesus pregou no templo de Zorobabel. Sendo que o templo de Zorobabel foi destruído, o templo de Zorobabel foi contaminado, Herodes construiu um grande templo lá, no lugar que era o templo de Zorobabel. Então, o templo de Zorobabel, meu amigo, foi destruído. Porque tem muita gente que fala assim, olha, pastor Matusalém, é como uma casa velha. Né? O templo de Zorobabel é como se fosse um templo pequeno, uma casa pequena. Aí Herodes pegou e aproveitou as paredes velhas, entendeu? Mas isso aí é uma menos verdade. Quando você estuda a história, você vai entender que Herodes mandou quebrar tudo. Herodes, ele não era judeu. Você sabe que Herodes era um edomita. Então Herodes quebrou tudo aquilo lá, porque Herodes não tinha respeito com as coisas de Deus. Herodes é filho de Esaú, por descendência. Herodes é um edomita, filho de Esaú, por descendência. Herodes não era judeu, não tinha respeito. Ele quebrou tudo e ali ele fez um templo magnífico, com 3 portas na frente, 3 portas no fundo, 7 portas do lado direito e 7 portas do lado esquerdo. A primeira porta era chamada de Porta Formosa, entendeu? A Porta Formosa, feita de ouro. Flávio Joséfo fala sobre essa porta, que você não podia adorar a Deus pela manhã, porque tinha tipo um espelho que cegava você, de tanto ouro, de tantas pedras preciosas que tinha na porta do templo. Esse é o templo de Herodes.
maior do que o templo de Salomão em glória, entendeu? Porque Salomão demorou 7 anos. E Herodes, do começo até o final, equivale a aproximadamente 90 anos, entendeu? O tempo de Herodes começou no ano 22 a.C. e 70 depois de Cristo ainda não estava pronto, entendeu? Então o tempo de Herodes durou aproximadamente 90 anos para ser construído. 90 anos. A glória era bem maior do que a glória do templo de Salomão, entendeu? Agora, o que você tem que entender é o seguinte, o texto é burocrático, é sistemático. O texto de Ageu é muito burocrático. Então, meu irmão, será que o profeta Ageu estava falando da última casa? Provavelmente sim. O profeta Ageu estava dizendo o seguinte, pessoal, a glória da última casa, que vai acontecer no milênio, será maior do que a glória da primeira casa, feita por Salomão ou por Moisés. Porque essa casa aqui de Zorobabel é pequena, é pobre, não tem glória, entendeu? Lembrando, pessoal, que existem 3 palavras para decifrar a palavra glória. Entendeu? Então, é necessário você estudar bastante antes de você pregar detalhadamente sobre esse assunto. Porque eu fiz um sermão, eu fiz uma mensagem falando sobre a glória da segunda casa. Ela está, deixa eu ver, nesse rascunho aqui, ó. São 3 rascunhos, 3. Olha aí, pessoal. Só sobre a glória da segunda casa. Olha aí. Entendeu? Então, pessoal, qual era a glória da casa de Zorobabel? Qual que era a glória do templo de Zorobabel? Então, pessoal, a glória que tinha no templo de Zorobabel era a glória em relação ao amor de Deus. Porque o templo de Salomão era maior do que o de Zorobabel. No templo de Salomão tinha 5.400 utensílios de ouro. Eu vou repetir. No templo de Salomão tinha 5.400 utensílios de ouro, inclusive a Arca da Aliança, entendeu? E já no templo de Zorobabel não tinha a Arca da Aliança, no templo de Zorobabel não tinham esses instrumentos de ouro, não tinha. Então o templo de Zorobabel era pobre, entre aspas, não tinha glória. No templo de Salomão, o fogo caiu do céu. Não é verdade? Segundo as Crônicas 7, fala que quando Salomão orou, veio o fogo do céu e queimou o sacrifício no templo de Salomão. Já no templo de Zorobabel não teve fogo, não teve essa Shekinah, podemos dizer. Não teve. O templo de Zorobabel era pobre. Então, qual era a glória do templo de Zorobabel? Qual era a glória do templo de Zorobabel? Meu irmão, a glória do templo de Zorobabel era o amor de Deus. Entendeu? Primeira glória do templo de Zorobabel era o amor. Segunda glória era a promessa se cumprindo. Esta é a glória do templo de Zorobabel. Não é verdade? A terceira glória do templo de Zorobabel era a persistência de Deus. A glória da segunda casa, ou seja, a persistência de Deus pela segunda casa será maior do que a persistência de Deus pela primeira casa. Entendeu? Vamos conhecer mais uma glória de Deus no templo de Zorobabel. Sabe o que era, pessoal? Era a quarta glória? Era a esperança. Deus tinha esperança que o povo um dia iria melhorar. Entendeu? Quer ver outra glória? É a humildade de Deus. Humildade. Entendeu? Porque no templo de Salomão tinha ouro, tinha prata. E no templo de Zorobabel não tinha ouro, não tinha prata. E Deus, com a sua humildade, aceitou o segundo templo. Outro detalhe, pessoal, que é o sexto, era a participação de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Ou seja, na glória da segunda casa, Deus vai participar mais do que na primeira casa. E aqui, pessoal, é muito forte, porque
na primeira casa, ou seja, no primeiro templo de Salomão, Deus é meio teofânico, entendeu? Deus é meio espiritualizado. Já no templo de Zorobabel, Deus é mais humanizado, entendeu? No templo de Salomão, Deus é espiritualizado. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que não se relacionou muito bem com o povo do templo de Salomão, até porque Salomão era um homem pecador extremo, não é verdade? Com mais de 1000 mulheres. Com aproximadamente 1000 mulheres, entre mulheres e concubinas. Então, no templo de Salomão, Deus não participou diretamente. Já no templo de Zorobabel, a glória é maior. A glória da personalidade humana de Deus. Entendeu? Então, no templo de Salomão, foi a glória teofânica. No templo de Zorobabel, foi a glória humana de Deus, a participação humana. E outro detalhe, se no templo de Zorobabel teve glória, a glória de Deus no templo de Zorobabel foi a glória do amor, da participação, da esperança, entendeu? Então, assim, qual foi a glória de Deus ali? A glória de Deus sair do termo espiritualizado e se tornar humano, humanizado, para trabalhar com os profetas no templo de Zorobabel. Esta foi a glória. A glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo de Salomão. Por quê? Porque no templo de Salomão, Deus era espiritualizado, Deus estava espiritualizado. No templo de Zorobabel, Deus estava humanizado, usando profetas, incentivando o amor, o carinho. Isso é a glória de Deus, entendeu? Agora, eu ouvi falar o seguinte, que a glória da primeira casa é a lei de Moisés. E a glória da segunda casa é a graça. Entendeu? Então, ali, pessoal, eu não acredito nessa hipótese. Mas você vai encontrar livros explicando sobre isso. Que a glória da primeira casa é a casa da lei de Moisés. E a glória da segunda casa é o cristianismo. Aí está correto, entre aspas. Entendeu? Então, temos que analisar todos esses detalhes antes de pregar. Mas assim, pessoal, se você quer conhecer todos esses detalhes minuciosamente, então você vai adquirir os meus materiais. Porque eu elaborei 3 livros. Preste atenção. Eu escrevi 3 livros especiais. E agora eu estou escrevendo o 4º livro para lançar nesse ano de 2022. Nesse ano 2022, eu estarei lançando o 4º livro. O primeiro livro que eu elaborei foi o livro do Gênesis, a revelação completa. Olha que maravilha. Com 715 páginas. É um livro para professores. É maravilhoso. Esse foi o primeiro livro que eu lancei, tá bom? Livro do Gênesis, a revelação completa. Depois, pessoal, eu lancei o 2º livro, que é Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Esse livro, pessoal, é para pregadores e pregadoras. Contém 720 páginas. Olha que maravilha. 720 páginas. Recheadas de sermões, palestras, mensagens, esboços, para você pregar sermões em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Só coisa linda. Detalhes que ninguém nunca falou no Brasil. Esse foi o 2º livro. O 3º livro, pessoal, o 3º livro é este aqui. O livro ministerial A Olaria de Obreiros. Esse foi o 3º livro, com 514 páginas. Olha que maravilha. 514 páginas. É um livro para formação de obreiros e obreiras, de líderes e liderados. Entendeu? Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Olha a mão no livro, representando os 5 dons ministeriais, não é verdade? Os 5 dons. Este dedo aqui maior, o dedo polegar, é o missionário. Este daqui, o dedo apontador, é o profeta. Este maior dedo da mão é o evangelista. Esse dedo da aliança é o dedo pastoral da aliança, o pastor pastoral, casado com a igreja. E o menor dedo da mão é o dedo mestre, que limpa o ouvido, né? Limpa tudo da Bíblia.
O dedo polegar representa o leão, é o missionário, o apóstolo. O segundo dedo é o dedo profeta, é a águia, boca de aço, profeta, entendeu? O terceiro dedo da mão é o maior dedo da mão, é o dedo evangelístico, representa a cruz, o logo, a marca, né, da cruz. O quarto... Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.